Olá, meus amigos e minhas amigas, a paz de Cristo. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. O meu nome é Miguel e eu tenho uma mensagem para o seu coração e para a sua vida. Antes de tudo, gostaria de pedir para você, humildemente, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe a mensagem e toque o sininho para sempre receber novas notificações. Nos ajude a fazer com que essa obra venha alavancar e alcançar vidas para o reino de Deus. Eu vou meditar com todos vocês em Abacuque 3,17. Você pode conferir na Bíblia. Eu vou falar só o início. Ainda que a figueira não floresça. Tem 5 aindas lá. Eu vou comentar cada um deles. Ainda que a figueira não floresça. Abacuque está declarando algo sobre uma estação. E todos nós sabemos que as árvores dão os seus frutos, cada uma delas na sua própria estação, exceto algumas árvores que dão fruto o ano inteiro. Então é fácil de compreender, de entender que Abacuque está tentando dizer que ainda que a estação de bênçãos para a sua vida não chegue ou se adie, ainda que as promessas de Deus para a sua vida não cheguem no tempo oportuno ou se adie, ainda que os sonhos de Deus para a sua vida não cheguem no tempo oportuno ou ainda venha a se adiar por mais tempo, ainda assim ele se alegraria no Senhor. Porque a alegria dele não estava na estação de bênçãos para a sua vida. A alegria dele não estava nas promessas de Deus para a sua vida. A alegria dele não estava nos sonhos de Deus para a sua vida. A alegria dele estava no Senhor. Ainda que o Senhor tenha uma estação de bênçãos para a nossa vida, como eu sempre prego e ministro. Tem uma estação, tem uma época que tudo vai fluir na sua vida. Sim, é só você conferir. Em Salmo 66, 12, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pela água, passamos pelo fogo, todavia nos trouxestes para um lugar de bonança. Ou seja, passou pela água, pelo fogo, várias provações, mas chegou um tempo da vida que houve uma estação de bonança, em que tudo fluiu, tudo aconteceu, tudo deu certo. Mas eu quero mostrar para você aqui que a alegria de Abacuque não estava nessa estação de bênção, de vitória, em que tudo se realiza em nossas vidas, em que Deus restitui. A alegria dele estava no Senhor. Em segundo, ainda que não haja fruto na vide, Abacuque está declarando algo sobre a alegria. Vide fala de vinho, e vinho na Bíblia, como está escrito em Salmo 104, 15, fala de alegria. Lá está escrito, o vinho que alegra o coração do homem. Então é fácil de entender, é fácil de compreender que Abacuque, ele está tentando dizer que ainda que ele não tivesse alegria com a sua família, com a sua parentela, com o seu povo, ainda que ele não tivesse alegria no seu casamento, ainda que ele não tivesse alegria com a sua renda, com o seu trabalho, com tudo aquilo que ele produzia, ainda que ele não tivesse alegria no seu ministério, eu estou conjecturando, ainda que ele não tivesse alegria com o seu pastor, com a sua pastora, ele ainda assim se alegraria no Senhor, porque a sua alegria não estava propriamente na sua família, não estava no pastor, na pastora, no seu trabalho, naquilo que ele produzia. A sua alegria não estava na sua produção, não estava na sua fábrica, não estava na sua loja, não estava na sua empresa. A sua alegria estava no Senhor. Por isso que está relatado em Salmos 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria eu não vejo quase ninguém testemunhando. Quando você vê alguém alegre, às vezes você pergunta, por que você está tão alegre? Recebeu a chave do carro? Recebeu a chave de uma casa? Recebeu uma herança? E a pessoa diz, não, eu estou alegre porque hoje à noite eu vou na casa do Senhor. Ou seja, ela diz, eu estou alegre porque eu fui na casa do Senhor. Essa alegria espiritual você não vê as pessoas falando, só a alegria do materialismo. Por isso que está escrito lá em Jó 41, 22, que na presença do Senhor a tristeza salta de alegria.
Por isso que está escrito em Neemias 8:10, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Abacuque não estava em tudo isso que eu estou narrando aqui. A alegria dele estava no Senhor. A porção dele era o Senhor. Ainda que o produto da oliveira minta, Abacuque está declarando algo a respeito da mentira. E em Colossenses 3:9 está relatado: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do homem velho e vos revestistes do homem novo que se renova para o conhecimento. Então é fácil de entender, de compreender, que Abacuque está tentando dizer que ainda que pessoas estejam mentindo para ele, ainda que pessoas estejam injustiçando a ele, ainda que pessoas estejam lesando a ele, ainda que pessoas estejam saqueando a ele, todavia ele iria se alegrar no Senhor, porque a alegria dele não estava nas pessoas, a alegria dele não estava nas amizades, a alegria dele não estava nos conhecidos, a alegria dele estava no Senhor. A nossa alegria é o Senhor. Por isso que está relatado em Isaías 54:1. Alegra tu que não deste a luz, e tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada. A nossa alegria está no Senhor, e não nas pessoas, e não nas circunstâncias. Em quarto, ainda que nos campos não hajam mais mantimentos, Abacuque está declarando algo a respeito da agricultura e a respeito da impossibilidade e da incapacidade humana de produzir. Então é fácil de entender, é fácil de compreender que Abacuque está tentando dizer que ainda que o seu potencial, ainda que a sua inteligência, ainda que os seus dons, os seus talentos, ainda que a sua cultura, o seu conhecimento, a sua inteligência não tragam para ele um resultado que ele espere, ainda assim ele se alegraria no Senhor, porque a alegria dele não estava no seu potencial, não estava na sua cultura, não estava na sua inteligência, não estava naquilo que ele podia produzir. A alegria dele não estava nos seus dons, nos seus talentos, na sua capacidade humana. A alegria dele estava no Senhor. Aí entra aquela parte que eu sempre prego de Filipenses 4:12, de você estar instruído a tudo. Filipenses 4:12 está relatado o quê? Sei estar em abundância, sei também estar no dia mau. De toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ele estava instruído a tudo. Aqui Abacuque está instruído a tudo. Ao dia mau, à adversidade, à luta, à escassez. Ele está instruído, tanto é que ele está falando ainda que não tenha nada para mim. Ainda que não aconteça nada que eu espere, eu me alegro nele. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 4:11, até a presente hora estamos com fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos nenhuma morada certa. Olha o que Paulo está dizendo. Esse aqui que é o evangelho genuíno. E nós temos que realmente estar atentos a tudo isso. Em quinto, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam mais vacas. Está falando de gado, está falando de ovelha. Então aqui ele está falando algo, está declarando algo sobre a pecuária e sobre a impossibilidade e a incapacidade humana de manter vivos os animais. Então é fácil de entender e de compreender que Abacuque está tentando dizer que ainda que as suas necessidades básicas não sejam supridas, ainda assim ele se alegraria no Senhor. E se está falando de pecuária, como diz, está falando de gado.
Então ele está tentando dizer que ainda que não haja o churrasco no final de semana como nós apreciamos tanto, ainda que não haja aquela carne de panela saborosa, ainda que não haja aquele bife acebolado, sabe aqueles bifes grandões assim, que alguns chamam de orelha de elefante, ainda que não haja tudo isso, todavia ele se alegraria no Senhor, porque a alegria dele não estava na carne de panela gostosa, não estava no churrasco de final de semana, não estava nos bifões orelha de elefante, a alegria dele estava no Senhor. Hebreus 5:9, tendo ele mesmo sido aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Então, que nós vemos aqui fazer uma análise desse texto de Abacuque que eu dei o tema: as 5 afirmações de Abacuque que firmaram seu ministério como profético. O ministério dele é profético. Isso é ser um profeta genuíno, autêntico. É um profeta que passa pela crise, passa pelo vale da sombra da morte, passa por momentos difíceis, passa pelo vendaval, passa pelo tufão, passa pelo tornado. Tudo que vem sobre a vida dele não tira a comunhão dele com o Senhor. Não tira a intimidade dele com o Senhor. Ele continua de joelhos. Ele continua a buscar a face do Senhor em meio a tudo isso. E isso é ser profeta, isso é ser profetisa. É aceitar a correção do Senhor. É aceitar os ventos que vêm na nossa vida, que na maioria das vezes não vêm para tentar nos desestruturar, mas sim para realmente fazer com que nós venhamos mudar o nosso caráter, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso comportamento. Então está aqui um profeta verdadeiro, Abacuque. Ele disse ainda 5 vezes. Ainda que faltasse tudo, ainda que ele perdesse tudo, ainda que não tivesse nada diante da sua face para ele contemplar, ainda que não tivesse um motivo nenhum para ele glorificar, ele sim se alegraria no Senhor. Será que nós temos realmente essa atitude, esse comportamento? A partir de mim, sou falho, sou pecador, sou passivo de erros, tenho falhas e quedas a todo momento, me reconcilio, peço perdão, estou sempre de joelho. Jesus me conhece aqui, o leão da tribo de Judá me conhece. Eu confesso todas as minhas falhas e fraquezas para Ele. E Ele me usa. Por quê? Porque eu tenho humildade com Ele. Mas será que nós estamos realmente fazendo o papel de Abacuque? O que está faltando na sua vida? O que está faltando para você se completar? O que Deus ainda não te concedeu? O que Deus ainda não te deu? O que Deus ainda não realizou na sua vida? Isso tudo tem feito você murmurar? Ou isso tudo tem feito você louvar como Abacuque? Reflita sobre isso. Fique com essa mensagem no seu coração.